Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Neste momento iremos refletir juntos com o Padre José Augusto o Evangelho do Dia. Uma belíssima reflexão para você aqui do canal. Peço a sua colaboração se inscrevendo, deixando o seu like, o seu joinha, ou seja, curtindo e compartilhando com seus amigos e familiares, tá bom? Vamos acompanhar a reflexão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Estava próxima a festa da Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a festa da dedicação da Basílica de São João de Latrão. Segundo uma tradição que remonta ao século XII, celebra-se neste dia o aniversário da dedicação da Basílica de São João de Latrão, construída pelo imperador Constantino. Inicialmente foi uma festa exclusivamente da cidade de Roma. Mais tarde, estendeu-se à igreja de rito romano com o fim de honrar a Basílica, que é chamada mãe e cabeça de todas as igrejas, da urbe e da orbe, e como sinal de amor e unidade para a cátedra de Pedro, que, como escreveu Santo Inácio de Antioquia, preside a Assembleia Universal da Caridade. Veja só, no Evangelho hoje nós vemos Jesus entrando no templo e quando ele chega lá, o templo, a casa de Deus, havia virado uma bagunça. A casa de Deus, o lugar da oração, o lugar onde o sacrifício é oferecido em remissão dos nossos pecados, a casa aonde nós vamos para rezar, a casa de Deus, aonde nós nos colocamos em oração. E ali, Jesus encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, fazendo ali o maior ruaça, troca de dinheiros e tudo mais. E o fim, o objetivo do templo de Deus, que seria justamente esse, que é de rezar, bendizer, glorificar, oferecer o devido sacrifício a nosso Senhor, não estava acontecendo. E aí Jesus pega o chicote e manda todos embora, porque a casa de Deus é a casa de Deus. A casa de Deus é a nossa casa, a casa de Deus é o lugar da nossa oração. Hoje,
diante desta celebração, todos nós católicos nos voltamos não para a Basílica de São Pedro, mas nós nos voltamos para essa Basílica de São João de Latrão. São João porque é dedicada também a São João Batista, e de Latrão porque era o local onde essa primeira igreja no Ocidente foi construída. Então, ela se torna a mãe de todas as igrejas católicas, a mãe de todas as catedrais. É ali que está a cátedra, aonde o Papa, quando ele é eleito, ele se senta, porque o Papa, na verdade, ele é o bispo de Roma, então ele senta ali na cátedra desta imensa basílica, muito bonita. Quem já foi em Roma já teve a oportunidade de ver, espero que você um dia tenha a oportunidade de ver também. Geralmente nas peregrinações, quando nós vamos na Itália, então nós passamos nessa igreja para ver. E ali o Papa, ele se torna o bispo da cidade de Roma e o responsável de toda a Igreja Católica. É ali que o Papa, os papas sentaram para assumir e tomar posse. Papa João XXIII, Pio XII, São Pio X, o Papa São Paulo VI, São João XXIII, João Paulo I, São João Paulo II, Papa Bento XVI e hoje Papa Francisco. Quando o Papa ele senta naquela cátedra e ele se torna, porque ele foi eleito, ele se torna o bispo de Roma, ele se torna também o Papa, que quer dizer o Pai, ele se torna o símbolo de unidade da igreja, ele é o vigário de Cristo, é isso mesmo, é o que nós católicos precisamos tomar posse disso. Ele representa o Cristo, e ali ele, assumindo aquele local, assumindo a igreja de São João de Latrão como bispo de Roma, ele assume toda a igreja católica, e aí ele se torna a unidade de toda a igreja. Porque Pedro é a unidade dos apóstolos. Quando os apóstolos precisavam resolver alguma coisa, alguma questão que tinha de problema na igreja, como está lá nos Atos dos Apóstolos, onde teve o primeiro concílio, o concílio de Jerusalém, aquela questão que estava acontecendo, que se dizia que um pagão, para se tornar um cristão, precisava passar pela circuncisão, ou seja, precisava se tornar judeu para depois se tornar cristão. E Paulo viu que não haveria mais necessidade disso, que a circuncisão era o coração, que a única coisa que precisava era a pessoa ser batizada e aí já se tornava um cristão em si. E aí houve discussões, tinham aqueles que achavam que precisava passar pela circuncisão, tinham os outros que achavam que não. E aí Paulo foi lá em Pedro, naquele concílio foi resolvido que já não precisava mais fazer a circuncisão. E ali, unidos os apóstolos com Pedro, cheio da força do Espírito, foi promulgada essa lei que o pagão não precisava passar pela circuncisão. Aqui está a unidade. Pedro, ele é a cabeça, é aquele que está
acima de todos os apóstolos. E assim, meus irmãos, na tradição da igreja, veio de Pedro, e aí veio o outro, até chegar aos nossos tempos, 266 papas. E o último agora é o Papa Francisco. E como eu digo sempre para vocês, todos os papas, todos aqueles que representam Pedro, precisam das nossas orações. Todos os papas precisaram de oração. E nós precisamos rezar pelo Papa Francisco, da mesma forma como nós rezamos pelo Papa Bento XVI, da mesma forma como nós rezamos pelo Papa São João Paulo II e assim por diante. Nesses tempos difíceis, porque vou dizer uma coisa para vocês, conduzir essa igreja de nosso Senhor Jesus Cristo nos tempos de hoje não é fácil. Com tantas influências daqui e de lá, e às vezes bispos cardeais que não estão unidos, cada um pensando de um jeito, e às vezes pode ser que influenciam até, como influenciaram no passado, muitos papas. Nós precisamos rezar hoje pelo nosso Papa, celebrar essa festa da dedicação da Igreja de São João de Latrão, é pedir a Deus a graça que a Igreja seja unida. E aí o Papa precisa estar muito unido a nosso Senhor Jesus Cristo, muito unido à tradição da Igreja, para não se deixar influenciar por essa, por aquela pessoa, para sempre falar aquilo que a Igreja sempre nos ensinou. Não é fácil. Vamos nos unir. E quero dizer, meus irmãos, às vezes eu encontro pessoas por aí dizendo que nós estamos sem Papa. Meus irmãos, nós temos um Papa. E o Papa agora, o atual, é o Papa Francisco. Houve um conclave. E nesse conclave, ele foi eleito. Esse é o nosso Papa. Eu não consigo imaginar eu, sacerdote da Igreja Católica, sem o vigário de Cristo, que é o Santo Padre, o Papa. Eu não consigo viver. Eu fico perdido. Eu me lembro que quando o Papa Bento XVI, ele renunciou, meu Deus, eu fiquei assim. Sabe quando o seu pai morre? Não sei se você já passou pela experiência, meu pai já morreu. A gente fica assim, perdido. E naquele, o que será de nós? Eu estou perdido, não tem Papa. Vocês estão entendendo? Tem gente por aí que está caminhando, dizendo que é católico, e dizendo que não tem Papa. Não sei quando é que vai surgir esse tal Papa deles. Como é que vai ser escolhido? Não sei. Eu não consigo entender. Então o Papa é aquele que mantém a unidade da igreja. Uma só fé, um só batismo, uma só igreja que é a católica. É aquele que mantém as verdades do depósito da igreja, para que todos nós possamos seguir tudo aquilo que desde nosso Senhor Jesus Cristo, passando por Pedro, veio até nós. E é preciso, meus irmãos, que nós alimentemos a nossa fé. E eu repito, nesses tempos difíceis, em que a barca de Cristo, ou seja, a igreja de Cristo está sendo atormentada de um lado do outro por aqueles ventos fortes, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a nossa igreja. Jamais isso irá acontecer. Você tem rezado pelo Papa Francisco, como você rezou antes pelo Papa Bento XVI, como você rezou por São João Paulo II e assim por diante. Você tem rezado pelo Papa Francisco? Hoje, o que o nosso Papa precisa da nossa parte
é de muita, 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 muita oração, muito sacrifício, muitos rosários, muitos terços, porque os tempos são difíceis, meus irmãos, e o diabo, ele está fazendo de tudo, porque pouco tempo resta para ele, e nós estamos aí nos finais dos tempos, mas não estou dizendo que as coisas vão terminar hoje, o mundo vai acabar hoje, mas nós, no nosso tempo, nós estamos vivendo os sinais dos tempos e o diabo está com toda a força. E aí a gente fica vendo esse padre fala de um jeito, o outro padre fala de outro, aquele bispo diz uma coisa, aquele outro bispo fala outra coisa e parece que nós estamos brigando conosco mesmos. Em vez de nós brigarmos com Satanás, com o diabo, que quer levar as nossas almas, e aí com oração, contando com a intercessão dos santos de Nossa Senhora e tudo mais, nós estamos brigando entre nós mesmos. E aí esse daqui fala isso, outro fala aquilo, esse daqui ensina de um jeito, outro ensina do outro jeito. E aí entra o Papa que precisa dizer para todos nós, é por aqui que nós devemos seguir. Nós precisamos ir por aqui. Leiam os mandamentos, leiam, vivam os sacramentos, estudem os santos padres, a doutrina da igreja, pegue o catecismo, senta na cadeira, leia, estude, para que nós não sejamos levados pelos falsos ensinamentos que já o apóstolo Paulo já nos dizia quando ele escreveu para Timóteo, dizendo que nos finais dos tempos muitos viriam com ensinamentos errados e que as pessoas não iriam suportar a sã doutrina e iriam partir para as fantasias, para as mentiras que o mundo oferece. Então peçamos hoje, nesta grande celebração da unidade da igreja, da dedicação desta primeira igreja do Ocidente, onde o Papa ele senta e ali ele assume toda a igreja. Rezemos pelos bispos, pelos sacerdotes, pelo Santo Padre, o Papa. Hoje o Papa Francisco, repito, é o Papa Francisco. Ali na celebração da Santa Missa, todos nós padres rezamos pelo nosso bispo, para que nós tenhamos unidade com o nosso bispo, e rezamos também pelo Santo Padre, o Papa, que é o Papa Francisco. O meu bispo é o Dom Vladimir. Qual é o seu bispo? Reze pelo seu bispo, para que ele tenha unidade, para que os párocos tenham unidade e ele tenha unidade com o Papa, e o Papa tenha unidade com os ensinamentos que nosso Senhor nos deixou, para que nós não sejamos levados por aqueles ventos. Você lembra? Aqueles ventos que queriam destruir a barca de nosso Senhor, querendo destruir a igreja, e Jesus estava ali. Diante desses tempos, meus irmãos, nós não podemos esquecer que nós temos um Deus, e esse Deus está atento a todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, todas as coisas que vêm acontecendo dentro da igreja. Deus está atento no momento certo. Deus fará. Enquanto isso, sejamos fiéis. Somos católicos. Repito, reze pelo seu padre, o seu pároco, reze pelo seu bispo, reze pelo Papa, reze pelos cardeais, para que todos possam cumprir a missão de salvar as nossas almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho
e Espírito Santo. Amém.